Paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Estamos iniciando a live aqui com um pouquinho de atraso, tivemos alguns probleminha, mas tudo para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe, Deus abençoe. Você que estiver entrando, vai compartilhando a live. Eu já vou chamar o pastor Daniel Adams, amém? Tivemos um probleminha aqui, mas será bênção em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, amém? O inimigo do cristão. Só vou chamar o pastor aqui já, em nome de Jesus, que a gente está um pouco atrasado. O pastor hoje também tem live para fazer. E eu não quero também atrapalhar o trabalho do nosso querido pastor Daniel Adams, amém? Ele já vai entrar aqui e a gente vai falar sobre um assunto muito relevante. Eu e o pastor Daniel Adams, amém? Da IA Church. A gente vai falar aqui acerca da ansiedade, amém? O mal do século, ansiedade, e nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Você que estiver entrando, vai falando a cidade, o estado, o país, da onde você está assistindo essa live. Só um minutinho, irmãos, eu vou tentar compartilhar para o pastor também lá no WhatsApp. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas no nome de Jesus eu creio que eu vou. Glória a Deus, voltei, amém? Pastor, você já está na live? Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor Daniel. Me manda solicitação de participação, amém? Deve estar aparecendo aí na frente da tua tela aí uma mensagem assim: solicite para participar ou solicitação de participação. E aí eu aceito aqui, meu pastor, tá bom? Peço que os irmãos aí tenham calma, em nome de Jesus. Vão ajudando a gente a compartilhar a live, amém? Glória a Deus. Esperar entrar aqui. Vamos ver se vai entrar. Eu já aceitei aqui, meu pastor. Glória a Deus. Oh, meu Aleluia. querido, Tá eu me ouvindo, sou meu pastor? ainda, sou muito leigo ainda sobre esse assunto aí de fazer live com outros irmãos aí. Mas desculpe aí minha enrolação aí. Meu pastor, fique tranquilo. Eu também estava tendo uma dificuldade. O pastor acredita que meu celular travou, os meus contatos sumiram. É algo realmente espiritual, né? O inimigo ele sempre luta, sempre que vamos ministrar a palavra, vamos falar das coisas de Deus e vamos edificar o povo de Deus, o inimigo luta, né? Toda live que eu faço com outros pastores, com os amigos, é sempre assim, sempre acontece uma coisinha ou outra para incomodar, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, meu pastor? Amém. Já quero Amém. externar minha satisfação, alegria e felicidade da tua companhia aqui nessa live. É um prazer enorme te receber. Eu já quero também falar da minha admiração que eu tenho pelo teu ministério. Amém? Eu acompanho o teu canal no YouTube, eu acompanho as tuas lives com conhecidos nossos em comum, amigos nossos. Acompanho aqui também a tua pessoa aqui nas tuas lives no Instagram. E eu admiro muito o teu ministério, porque o pastor ele tem uma palavra profunda, porém com uma simplicidade que qualquer um pode entender, desde o mais leigo até o mais culto. Isso eu acho extraordinário no ministério da palavra de um homem de Deus. Então é um prazer te receber, eu quero te agradecer mesmo pelo pastor disponibilizar o seu tempo. Eu sei que é corrido, o pastor não para, tem uma sequência de live aí a semana toda para fazer e gentilmente disponibilizou um tempo para estar conosco. Deus te abençoe de uma forma poderosa, pastor Daniel Adams. É um prazer estar contigo aqui. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho do teu ministério, se apresentasse, falasse um pouquinho do teu ministério pastoral, em nome de Jesus, da onde o pastor é. Para os irmãos que não conhecem, eu sei que a maioria aqui já conhece, mas que o pastor falasse um pouquinho, em nome de Jesus, do teu ministério. Ok. Pastor Felipe, para mim é um privilégio, uma honra poder participar aí, fazer uma parceria hoje numa live aí pela primeira vez. Bom, eu sou o Glória a pastor Deus. Daniel, Adam Soares também, Soares, Ô, é, glória. sobrenome português, e eu estou há 30 anos juntamente com o apóstolo Lamartine,
ministério voltado muito para a palavra, que o Batista é muito voltado à Bíblia. E eu estou há 30 anos, juntamente com o apóstolo Lamartine, Pozella, e a gente está num ministério voltado para a libertação. É um culto que eu ministro há quase 30 anos, voltado para a libertação. Então, eu tenho orado por cura, por libertação, restauração de famílias, e é um culto de quarta-feira, todo culto às 20 horas, que é também transmitido pela internet. Isso faz um bom tempo que a gente tem. Para você ter uma ideia, eu tenho no YouTube hoje mais de 2.200 mensagens no YouTube, nesses praticamente 10 anos. Então, eu tenho muitas mensagens, e hoje essas mensagens já está reverberando, já está sendo alcançando, atravessando as fronteiras, indo além mar, graças a Deus. E hoje a internet, hoje, e a gente começou a dar muito mais ênfase nesse período de quarentena, o Lamartine, o apóstolo Lamartine, e juntamente com todos os pastores, e Deus me colocou para também estar focando, dando ênfase à palavra de Deus. Então, nós temos todo dia no YouTube uma mensagem de 8 minutinhos, e também à noite, às 18 horas, uma mensagem de fé, de encorajamento. E graças a Deus, a gente está aproveitando a oportunidade, porque a gente tem hoje liberdade no Brasil. A gente não sabe até quando nós vamos ter liberdade. Já estamos vendo o cerceamento hoje nas plataformas hoje, tanto Facebook, no Instagram, como também no YouTube. Mas vamos falar de Jesus, porque eu creio que Jesus dá as portas e a gente tem que aproveitar a oportunidade. Então, para mim, pastor, é uma honra poder estar fazendo uma parceria, e a gente tem procurado ser muito Bíblia, fundamentado, tudo que a gente fala é Bíblia. Então, nada de sensacionalismo, e sim trazer mensagens práticas, mensagens do dia a dia, e Deus tem dado a graça. Então, para mim, Pastor, e antes da gente entrar no tema de hoje, eu também não vou abusar da boa vontade do pastor, porque eu sei que o pastor já tem mais uma live hoje, e eu sei que a voz desgasta bastante, mas a gente vai entrar no tema daqui a pouquinho. Mas o pastor também é escritor, né? O pastor tem bastantes livros escritos, né? Fala um pouquinho dos teus livros, pastor. Amém. Olha, tem aqui um livro que chama assim, De Onde Virá o Meu Socorro? Esse livro eu escrevi há 4 anos atrás. Deus falava assim, escreva esse livro, e esse tema, de onde virá o meu socorro, porque virá tempos difíceis. E a gente vê que realmente tempos difíceis. E outro livro aqui é Senhor, eu preciso urgente de um milagre. Quem que não está precisando urgente de um milagre? Todos nós. É um livro que fala sobre mensagem de esperança, e fala de atitude e conquista. Quer dizer, você tem esperança, mas tem que ter atitude. Se tiver atitude, você vai conquistar. Então, outro livro aqui, que é um livro muito interessante, Complexo de Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Foi o filho de Jonatas. Ele era príncipe, mas não sabia. Vivia em Lodebar, lugar do silêncio. E quando Davi passa 20 anos, Davi se lembra da promessa e traz de volta esse príncipe, né, um dos filhos de Jonatas, para sentar na sua mesa e restituiu todos os bens do seu pai. Então ele vivia agora como príncipe. Então eu falo, quantos crentes hoje estão como Mefibosete, complexo de Mefibosete. Mefibosete significa inútil. E hoje, amados, quantos crentes estão vivendo nessa situação? Pela falta de conhecimento da palavra do Senhor,
muitos estão sendo derrotados, estão sendo roubados, estão sendo oprimidos, e é triste. Mas a Bíblia fala: conhecereis a verdade nos libertará. Porque quando você Aleluia. se apropria da tua posição em Cristo, aí muda a tua mentalidade e muda a tua atitude e teu modo de vida. Não significa que você não vai passar lutas, mas as adversidades você encara como bênção, não como maldição, porque a tua mente agora é uma mente de Cristo, uma mente de príncipe, mente de nobre. Então é um livro Aleluia. que mexe com as pessoas. E encontra no site Amazon. Você pode encontrar esses livros, Complexo de Mefibosete, Senhor, eu preciso urgente do milagre. Você encontra no Amazon, Mercado Livre, Cultura. Eu lancei todos esses livros, foi na Cultura, Livraria Cultura. E Glória a bacana Deus. que quem mora na Europa, mora no Japão, qualquer parte do mundo pode comprar e-book. Aí baixa no celular ou no tablet. Isso é bênção de Deus. Glória a Porque Deus. a gente tem dificuldade de mandar livro para os nossos irmãos para fora do país. Fora do E se país. mandar, o preço é exorbitante, é Absurdo. exagerado. Então, é mais fácil baixar, comprar no e-book pela Amazon, e lá você vai ter o livro. Isso é bênção de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Adquiram, que é bênção pura, por o conteúdo para edificação da vida espiritual de vocês, em nome de Jesus. Pastor, eu vou fazer uma oração em nome de Jesus bem Ok. rápida e vamos dar início ao conteúdo, com a glória de Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento nós se colocamos na Tua santa presença, pedindo a presença do Teu Espírito Santo, inspirando as nossas vidas. Pai, fala conosco, que a Tua palavra rema, que a Tua palavra revelada, diretiva, específica, venha sobre as nossas vidas neste momento. Ministra o nosso coração, edifica, Pai, a nossa vida espiritual. Ó, Senhor, em o nome de Jesus, alicerça os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Pai, que o Senhor possa usar as nossas vidas de uma forma poderosa. Espírito Santo, toma a direção dessa live, repreende todo mal, todo dado inflamado, toda ferramenta preparada, tudo aquilo que vem, ó Pai, para roubar a palavra das nossas vidas e do nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos, em Amém. nome de Jesus. Então, a proposta do tema que eu e o pastor Daniel Adams queremos abordar e conversar a respeito é sobre a ansiedade, né? A ansiedade, o inimigo do cristão. E já a título de introdução, pastor Daniel, antes de eu fazer algumas perguntas para a sua pessoa, hoje eu estava lendo uma matéria, até do R7, e lá falava que o Brasil é o campeão mundial de pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, né? Essa matéria ela é baseada numa pesquisa, né, da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que diz que 19 milhões de brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade, né? E as mulheres são as mais afetadas, né, com essa situação de ansiedade e daí por diante. E o senhor, como pastor, ali no dia a dia do pastorado, como que o senhor tem visto a ansiedade no nosso meio, no meio do povo de Deus, né, no meio do povo cristão? Como que o senhor tem visto essa realidade? O senhor tem tratado muitas pessoas com esses problemas, que sofrem com esse tipo de problema no nosso meio cristão? Com certeza, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, não só o ímpio, mas também o justo. Agora, a ansiedade, ninguém está livre. A gente vê homens de Deus que passaram por esse momento de ansiedade. E hoje eu estava meditando sobre isso. Quando Adão e Eva eles estavam no jardim, eles não tinham esse problema de ansiedade. Por quê? Eles desfrutavam de uma intimidade íntima com Deus. Toda tardinha, às 6 horas da tarde, Deus ele vinha até Adão e Eva
e tinha aquele momento de bate-papo, momento de conversa, um momento gostoso. E era interessante porque Deus ele falava para Adão quais são os nomes dos animais. Então, aquele bate-papo, nomes que você deu para os animais, nome das árvores. E assim havia essa intimidade, esse momento tão gostoso. Então, não havia possibilidade nenhuma de ansiedade invadir o coração de Adão e Eva. Por quê? A presença de Deus, a comunhão com Deus, a dependência de Deus e o lugar, o ambiente a qual eles se encontravam, o ambiente que é muito importante, gente. Era um ambiente de paz, de segurança, de estabilidade emocional. Então, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu que eles se afastaram de Deus. Esse se afastar de Deus significa o pecado, né, traz culpa, e aí começou aí a ansiedade. Por quê? O espírito morreu. A Bíblia fala que quando Jesus morreu e ressuscitou, e todo aquele que invocou o nome de Jesus, esse aceitou Jesus, a Bíblia fala que Jesus veio tabernacular dentro de nós, habitar dentro de nós. E assim, amados, nós podemos ter essa intimidade, essa segurança em Deus, essa estabilidade emocional. Mas quando gera ansiedade? É quando você perde as rédeas e você olha para as circunstâncias, para os circunstantes, e você quer ter o controle do problema. E você começa a ansiar. Então, gente, o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, a ansiedade é ansiar em ter o controle, tudo aquilo que a gente acha que vai conseguir dar conta, queremos ter as rédeas na mão, mas quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, um relacionamento com o Espírito Santo, você tem uma facilidade de lidar com a ansiedade, porque a ansiedade, na verdade, é falta de fé. Eu quero dar um exemplo. Jesus estava no barquinho, em Mateus capítulo 8, verso 23 em diante, Jesus estava no barquinho e dormia profundamente. E sobreveio, de repente, no mar um vento forte. E o mar ficou revolto. Eu já tive umas 13 vezes lá navegando no mar da Galileia, mas nunca peguei nenhum ventinho para sentir o que é que eles sentiram, o que aconteceu naquele momento, porque geralmente acontecia esses momentos que de noite vinha aquele vento. Mas, amados, o que eu quero compartilhar com vocês, todos que estão me vendo nessa live, que eles tiraram o foco de Jesus e olharam para a circunstância, olharam para o vento contrário, olharam para o mar o revolto que entrava as águas dentro do barquinho. Aí começaram a ficar ansiosos e remavam desesperadamente, porque eles achavam, não, por enquanto ainda está no controle, mas chegou uma situação insustentável que eles entraram em pânico. E a ansiedade, quando não tratado, o que é? Leva você a outro estágio. Tem um texto que o salmista fala assim, por que está abatido a minha alma? Podemos falar, por que está ansioso a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus, pois no final desse problema qual eu estou passando, eu vou louvar o Senhor. Então, alma, aquieta-te, porque meu Deus está no controle de tudo. Então, os discípulos, eles tiraram a visão de Jesus e viram, e não se esqueceram que Jesus estava no barquinho. Aí entraram em pânico. E uma pessoa, quando chega a esse ponto da ansiedade não tratada, entra o pânico. E o pânico leva a pessoa a ver a morte, a pessoa fica pessimista, vão morrer, não tem mais jeito. E quando perceberam que Jesus estava dormindo, a primeira coisa que Jesus faz é repreender aqueles homens de pequena fé.
Por que sois tímidos? Então, nós podemos repreender, primeiramente, antes de repreender os problemas, repreender a ansiedade na nossa vida. Ansiedade, Verdade. no nome de Jesus, eu te repreendo. Como você vai repreender? É você confessando as promessas de Deus. É declarando Glória a as Deus. promessas de Deus. É você Aleluia. abstraindo os princípios, incorporando as promessas de Deus. E a palavra liberta a gente do medo, porque o medo nos leva a ansiar, a se preocupar com a nossa sobrevivência. Se Deus começou uma boa obra, Ele vai completar. Se Deus está do nosso lado, a gente não tem que temer mal algum, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, mas Deus nos sustenta. E Aleluia. Jesus repreendeu a pequena fé deles, porque o que é? Falta de fé gera o quê? A ansiedade. A ansiedade é falta de fé. Então, quando Jesus repreendeu o mar revolto e o vento, eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quer dizer, eles ficaram Glória a Deus. estupefatos, maravilhados, porque quando vem o problema, nós limitamos a Deus. Nós deixamos de Verdade. confiar que Ele pode fazer muito mais do que a gente pensa e imagina. Então, gente, o que eu quero compartilhar com vocês e com o pastor, que a gente está nesse bate-papo, que muitas vezes Jesus está do nosso lado e a gente está dando, nós estamos focando só Os para os problemas, né? problemas e olhando para o nosso sentimento e dizendo, Deus me abandonou, É Deus verdade. esqueceu de mim. E a gente tem que andar por fé, não por sentimentos, porque as lutas vêm, mas como Jesus disse, João capítulo 15, verso 16, no mundo tereis aflições, mas tenha paz em mim. Na verdade, o texto, eu já me enganei aqui, é João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tenha paz em mim. Aleluia. Eu venci o Glória a mundo, Deus. você também vencerá. Quer dizer, diante dos obstáculos, diante da luta, diante das tentações, diante da pressão, tenha paz em mim, porque a paz do Senhor, ela repele a ansiedade, o medo, a incredulidade, porque quem é o príncipe da paz? É Jesus. E Aleluia. houve outro momento também, pastor Felipe, e Jesus não estava no barquinho, mas ele falou, vou encontrar vocês no alto mar, então fica em paz. Passou as horas, passou a madrugada, e Jesus estava no monte orando sozinho. Quando Jesus vem, eles achavam que Jesus viria de barquinho. Aí, o que aconteceu? Jesus vem andando sobre as águas. E eu já tive a oportunidade no Mar da Galileia, quando a lua ela brilha, e lá é tão maravilhoso que reflete no mar aquela lua que fica Glória a claro. Deus. Eles viram um homem e destacou como holofote Jesus as vestes brancas. E os discípulos, olha, já tem ventania, o mar revolto, a situação desesperadora. Agora, para piorar, olha o fantasma. Isso é prenúncio que o barco vai afundar e nós vamos morrer. E entraram em pânico. E Jesus disse, sou eu, não temais. E Pedro disse, se tu és o Senhor, manda ir ter contigo. Venha, Pedro. E Pedro saiu e foi andando. E a gente sabe o que aconteceu, que Pedro Glória a Deus. olhou para a circunstância, mas depois Deus levantou ele. E quando Jesus entrou no barquinho, o vento cessou, o mar se acalmou. Então, pastor Aleluia. Felipe, o que gera ansiedade na vida dos crentes é falta de fé. Está faltando, Bíblia, Bíblia. faltando uma vida de oração, dependência de Deus. Hoje nós estamos muito distraídos com as redes sociais. Né, pastor? Eu ia até falar disso, pastor, daqui a pouquinho eu quero comentar isso com o senhor. Só que para os Sim. irmãos entenderem o que o pastor está falando também, questão da falta de fé, eu quero ler uma definição de ansiedade aqui para os irmãos terem uma compreensão mais plena a respeito. Eu separei aqui que diz assim, ó, a ansiedade é preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de situações cotidianas e futuras. Por isso que o pastor Daniel está falando que se a gente tira o foco de Jesus, igual os discípulos no barquinho, e foca no problema, na dificuldade, no que vai acontecer amanhã,
depois de amanhã, no dia seguinte, o mês que vem, que a gente nem sabe o que vai suceder e se vamos chegar lá ou não. E a gente já sofre por antecedência. E aí eu quero ler um versículo e passar para o pastor comentar a respeito um pouco mais a fundo disso, que é lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim, Filipenses capítulo 4, os irmãos quiserem abrir, estiverem acompanhando, versículo 6, onde Paulo diz, né, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Né, pastor? Então a questão quando a ansiedade vem, a inquietação vem, Paulo dá um remédio, né, pastor? Olha, esse é um texto tão maravilhoso, mas é interessante que o significado da ansiedade vem do latim, que significa oprimir, sufocar, angustiar, que significa como se estivesse sendo sufocado. Interessante. Mas esse texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6, eu acho que o apóstolo Paulo, eu creio que ele foi um homem extremamente ansioso, porque ele era um homem proativo, ele não gostava de gente fraca no caminho dele, como João Marcos, que numa primeira missão com Paulo, e Paulo era um trator, ele não queria gente fraca no ministério dele. E quando o João Marcos fraquejou, ele acabou sentindo dificuldade de encarar os problemas na missão. Paulo falou, ó, nunca mais, você está deletado comigo, eu não quero gente fraca. Então ele era um cara extremamente ansioso, mas Deus trabalhou, porque todos nós somos trabalhados, porque nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, e nós queremos, muitas vezes, nossa oração está ensinando Deus a ser Deus. Muitas vezes, nossa oração, nós estamos ensinando como Deus tem que agir, que hora que ele tem que agir, como ele tem que fazer. E nós temos que aprender que Deus é Senhor. Nós somos apenas filhos de Deus, somos servos de Deus. Então, essa palavra do apóstolo Paulo é muito maravilhosa, falando, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração, pelas súplicas com ações de graça. Interessante que o próprio Senhor Jesus, ele trouxe primeiramente essa exortação para os seus discípulos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E Jesus traz aqui uma ilustração. Observai os pássaros que não semeiam, não ceifam, mas contudo o Pai a sustenta. Observai as plantas, as flores, os lírios, que são lindos, formosos, coloridos, que amanhã é queimado, amanhã já era. Vocês são filhos, o Pai sabe do que vocês necessitam. Então, pastor Felipe, nós queremos ter o controle, nós queremos ter dinheiro sobrando para a gente dar segurança para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós queremos ter o melhor plano médico, nós queremos ter a melhor casa. Por isso, muitos colocam o coração no material. Por isso que Jesus nos alerta para nós ter um só Senhor. Um só Senhor. Não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Por quê? Verdade. Porque nós vamos acabar tirando o foco, porque a Bíblia fala, buscai o reino de Deus. Essa é a dica que Jesus nos dá em Mateus capítulo 6, 33. Buscai o reino de Deus. Lucas 12, 31. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, é muito importante a gente viver pela fé, andar pela fé, crer pela fé que Deus é o nosso supremo pastor, Jesus é o nosso supremo pastor, e nada nos faltará nessa caminhada. Então, é um exercício diário, pastor Felipe. Por isso, nós temos que ter relacionamento com o Espírito Santo, que é uma pessoa. Ele é o mesmo Deus
a mesma essência que o Pai, que o Filho. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Consolador, o nosso Paráclito, o nosso advogado de defesa. Glória a É Ele que Deus. vai suprir as nossas necessidades. É Ele que vai nos dar poder para vencer os problemas. Por isso, hoje, porque os crentes estão hoje sendo afetados, estão sendo atacados por essa ansiedade que está atingindo a todos, e principalmente o Brasil é campeão mundial, porque está faltando fé, está faltando relacionamento, está faltando conhecimento da palavra. O meu povo, a Bíblia fala, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. João 8:32 fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos liberta dos temores, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, Deus vai nos defender, Deus vai suprir as nossas necessidades, e Deus é o mais interessado no nosso bem-estar. Então, nós temos oportunidade de honrar a Deus com atitude de fé diante de situações as quais o mundo está ansioso, diante dos problemas, mas nós estamos dizendo, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para me guardar, para me proteger, para me amparar, porque Ele começou uma boa obra, como disse o apóstolo Paulo, Filipenses 1:6, estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra há de completar essa boa obra na minha vida. Então, fala de dependência, relacionamento. Não é de um dia para o outro, né, pastor Felipe? É um processo. E dentro disso, eu tenho uma visão da seguinte forma, eu creio que o pastor deve pensar de forma semelhante. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que muito da ansiedade, até mesmo dos cristãos dos nossos dias, é muito também pela falta de conhecimento da palavra, a falta de ouvir e meditar na palavra, porque é ela que produz fé, e na contramão, é muito pelo que você assiste, pelo que você ouve, né? Então, o cristão dos nossos dias, ele tem extrema facilidade de acesso à palavra de Deus, à Bíblia, a uma pregação, mas por falta de ouvir a palavra, e muitas vezes pelo que assiste, pelo que ouve, todas essas questões geram ansiedade, né, pastor? O pastor pode falar um pouquinho também a respeito disso daí pra gente? Olha, nós, seres humanos, nós temos os 5 sentidos. E as portas principais da alma são nossos olhos, nossos ouvidos. E a Bíblia fala, aquilo que a gente alimenta, que a boca fala, o que está cheio o coração. Então, o que nós estamos enchendo nosso coração? Muitas informações, muitas notícias alarmantes, muitos fake news, muitos profetas do caos, muitos homens de Deus pregando mensagens sem fundamento, e o povo está engolindo tudo e não discerne a palavra do Senhor. A Bíblia fala que quando Paulo ele ministrou na cidade de Bereia, o povo, eles conferiam nas escrituras tudo o que Paulo falava. E Paulo elogiou aqueles bereanos porque eles conferiam a palavra de Deus. E Paulo até deixou bem claro em Gálatas 1:8, mesmo que venha um anjo que fale algo que vai além da palavra, ou um anjo que fala além do que está na palavra, é anátema, não aceite. Então, hoje, as pessoas estão vendo tantos pregadores que estão, os sensacionalistas, os que vêm com notícias de Deus para entender, assimilar. Então, é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus e ficar atento. Gente, nem tudo é bom. A Bíblia fala que nós devemos filtrar
Nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas nos edificam. Então nós Os temos que irmãos falam cuidar. esse louvor, né? Nós temos que procurar pastores que tenham fundamento da palavra, que ensinam fundamentado na palavra. Nós temos que ouvir louvores ungidos, gente. Esses louvores aí, que não tem nome de Jesus, dá licença. É lixo, gente. O louvor tem que ter Bíblia, gente. Tem que ter Bíblia, tem que falar de Deus. E não Pastor, expressa. A vamos gente não ser. sente no espírito. É aquela questão assim: são mensagens antropocêntricas e louvores antropocêntricos, né? Que mexe com as emoções, mas não alimenta, não alimenta o espírito da pessoa. Né? É Então é mais ou verdade. menos isso que você está falando, né? Infelizmente, Perfeito. isso aí era até uma pergunta que eu ia fazer para o pastor, que é assim, o pastor acredita que o falso ensino teológico e triunfalista contribui também para a ansiedade no cristão? Contribui porque você coloca uma expectativa muito grande e aí você vê alguém doente, um pastor doente que você admira, você já começa a questionar: esse pastor está em pecado, porque os ensinamentos que eu aprendi, que um crente não fica doente, um crente não fica perturbado. Verdade. Então, existem tantos ensinos errados. O próprio Paulo ficou doente, eu creio particularmente, quando ele fala em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que o Espírito Santo de Deus disse assim: Paulo, não vou tirar esse espinho na tua carne, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. Então, eu acredito particularmente que o espinho na carne não era a sogra, não. Era uma enfermidade. Então, o que poderia parar um gigante como o apóstolo Paulo? É uma enfermidade. E ele fala em Gálatas que o povo recebeu ele como um anjo, tratou ele como um anjo, até ele ficar curado. Então, eu acredito que ele passou por uns momentos que, gente, nós somos humanos, ninguém está livre de ficar doente. E hoje esses pastores que falam que você é o pastor é super-homem, ele é o supra-sumo, tem resposta para tudo. Gente, nós somos limitados. Hoje existe um exagero, um evangelho triunfalista, um evangelho que leva dá ênfase à área material, teologia da prosperidade. Gente, ninguém está livre de passar por momentos difíceis. E Deus manda um missionário, um pastor para o Afeganistão. Ele vai lá colocar em prática a teologia da prosperidade. Gente, É verdade. E, pastor, então, aí eu vejo que todas essas questões se tornam terreno fértil para a ansiedade, né? Porque é a perfeito. mesma coisa, é a mesma coisa. Essas mensagens triunfalistas, essas pregações aonde você só vence, vence, né? Agora é só vitória, igual diz É, aquele bendito louvor, né? Agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, né? Então, assim, e mais as questões da aparência dos dias que nós vivemos, porque eu costumo dizer que na internet, na rede social, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo é feliz sempre, todo mundo é alegre sempre, né? Porque é sempre aquela imagem de perfeição que as redes sociais elas acabam despertando nas pessoas. Aí junta, né, esse mundo de aparência que muitas vezes se torna as mídias sociais, as redes sociais, né, porque aparentemente ali todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo, né, e os problemas não são expostos ali. Então tem aquela imagem de perfeição da rede social. E aí junta mais com essas pregações triunfalistas, essas mensagens que você tem que ser o cabeça e nunca cauda, e daí por diante. Isso acaba trazendo a ansiedade se propagando no meio cristão, né, pastor? No meio do povo de Deus. porque aí você começa a comparar os ministérios. Gente, Uhum, eu sou pastor há 30 anos. Faz mais de 2 anos que eu não tenho carro. Eu não uhum. tenho carro.
sabe? E eu comecei a investir no meu YouTube. Chamei a minha esposa e o meu filho. Falei, olha, eu preciso dar um passo de fé para que o canal cresça. Eu preciso de ter um profissional que faça um trabalho para mim de fazer a miniatura das capas de mensagem e colocar imagem, melhorar. Eu conversei com a minha esposa, com meu filho, que tem hoje uns 15 anos, hoje, agora, e eles concordaram, mas tive que tirar da poupança, assim, que era um dinheiro de emergência, para a gente investir no canal, porque qual o propósito? Alcançar vidas. Alcançar vidas. Eu tenho que semear para a obra de Deus, e Deus recompensa o trabalho das nossas mãos. Deus vai nos Glória a Deus. abençoar. Então, esses 10 anos, eu nunca pensei em ganhar dinheiro e usar esse meio, essa plataforma, para ter um sustento. Glória a Deus que eu sou um pastor integral, Deus tem me abençoado, mas eu tenho vivido pela fé, eu tenho uma moradia. Essa moradia eu já tinha antes de casar, no tempo que Deus me chamou, quando Deus me chamou para a obra. Então, graças a Deus, que Deus assim me ajudou. Mas um pastor, ele passa as suas dificuldades, mas a gente Verdade. vive na dependência de Deus. Eu tenho, assim, viajado o mundo, mas Deus tem mandado a passagem, tem vindo, assim, do sobrenatural. Eu fui 13 vezes para Israel. Gente, é milagre de Deus. Mas para mim, Deus abriu as portas, Deus colocou no meu coração, semear na vida de um pastor que jamais ele poderia fazer uma viagem dessa, como eu também não teria condições. Mas eu dei uma passagem que seria uma oferta de sacrifício que eu não teria condições, fiz em 12 vezes, com dificuldade, e falei, eu quero abençoar a vida de um pastor, que foi através dele que eu cheguei a Jesus. E essa semeadura abriu as portas para ganhar todo ano viagem para Israel. Então, É a lei da quando semeadura, né, pastor? exatamente abriu as portas, então todas as vezes que tem caravana da igreja, o apóstolo Lamartine faz todo ano, Deus manda o corvo trazer a passagem e Glória a com Deus. todo pago. E até a minha esposa agora entrou na bênção também. Então, é a semeadura. O pastor pode ter dificuldade financeira, assim, no sentido de andar na dependência de Deus. Mas quanto mais ele dá, ele tem que ser um exemplo de fé. Deus Semear pela supre, né, fé. pastor? Deus Deus supre. supre. Deus supre. E isso é tremendo, porque isso é o que me deixa mais triste no evangelho triunfalista. Porque o evangelho triunfalista, né, da prosperidade, né, ensina que você tem que ter abundância. Todo mundo tem que ter abundância, todo mundo vai ser rico. Irmãos, não é assim. É coisa maravilhosa você andar com Deus, igual Paulo falou, nós andamos por fé e não por vista. Deus supre, Deus faz coisas. Às vezes as pessoas falam, eu quero viver milagre. Mas às vezes você não quer ter a falta para poder viver o milagre, né, pastor? E muitas vezes É Deus verdade. permite você andar no limite para você viver o milagre. Eu quero até contar um testemunho bem rápido aqui, para a gente não perder o foco, que o pastor falou de viajar para Israel e daí por diante. Isso aí também é um sonho que eu tenho para o futuro. O que acontece? Eu não fui para Israel, mas eu tinha uma oportunidade de algumas viagens missionárias. E eu lembro que teve uma viagem missionária que era para o Paraguai, que eu queria ir. Era um trabalho com criança, com a igreja lá do Paraguai, pastor. E eu queria ir, eu não tinha um dinheiro, né? Sempre ali andando na dependência de Deus, sempre igual pastor, sempre Deus enviando corvo. Sempre foi assim na minha vida, desde o começo, né? Desde o começo que eu vim para Jesus ainda adolescente. E Deus levantou um irmão e me pagou a passagem para mim. Na época era R$ 500, porque a gente ia com uma equipe missionária, né? Mais de 50 missionários, e pagou os R$ 500 para mim. Só que quando eu fui com a cara e a coragem totalmente dependente de Deus, porque eu fui com R$ 20 na carteira, pastor. R$ 20, pensa. E ali é um país perto, mas você ir com R$ 20 é só na direção de Deus mesmo. E eu lembro que na volta, a gente ficou 7 dias, Deus supriu, para resumir a história. Na volta, a gente parou em Foz do Iguaçu.
e toda a equipe missionária já estava sem dinheiro e precisava se alimentar, precisava comer. E aí começou todo mundo a coçar a cabeça, como que a gente vai fazer para poder comer e chegar em São Paulo, né? E aí eu lembro que Deus levantou um irmão, que ninguém dava nada para ele, dentro do ônibus, e ele pagou, ele supriu o almoço de toda a equipe, foi mais de R$ 900 de comida, ele pagou para todos os irmãos, toda a equipe, porque estava Que todo mundo sem maravilha. dinheiro. Ou seja, era Deus testificando assim que ele manda a provisão diária. Deus, ele supre e Deus, ele honra a fé daqueles que creem andar, né, pastor? Pela fé. E eu tive essa experiência Amém. também, assim, de Deus suprir assim, sabe? E é tremendo, é maravilhoso você viver os milagres de Deus, né, pastor? E eu creio que o pastor deve ter milhares e milhares de testemunhos Ah, assim, né, pastor? com 60 anos de idade, eu tenho muitas experiências, mas eu me lembro que quando a minha vida mudou foi num acampamento que eu vivia pela fé, não tinha um lugar onde morar, morava de favor, e, e nesse tempo Deus falava assim: eu vou abrir as portas, mas aguarde. E nesse acampamento, o irmão do Lamartine, do pastor Lamartine, me pagou o acampamento. E aí Deus sempre me usou nos dons de profecia. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pensei, você para profetizar, para abençoar, você não precisa ser pastor. Você tem Espírito Santo, você é uma bênção ambulante. Você tem É que dar verdade. para receber. E mesmo eu passando aquelas dificuldades, eu nunca fiquei assim no chororô, ó Deus, e ficar emburrado. E nesse acampamento eu orei por todos. Entreguei recado de Deus praticamente para todos. Mas tinha um casal de mineirinho que ficava correndo atrás de mim, que eles não receberam a profecia. Eles eram de uma igreja tradicional, que não acreditava assim, em profecia. E, e ele ia lá insinuando como se queria oração. Aí eu percebi que ele queria oração, aí eu orei, e o Espírito Santo de Deus me dá uma palavra profética para entregar para ele, e o Senhor falava assim: você tem 32 itens diante de mim, você fez, colocou esses 33 itens e falou: Deus, se o Senhor é um Deus que fala, se o Senhor manifesta os dons hoje, as línguas é de hoje, eu quero que o Senhor prove, quero esse sinal, fale esses 32 itens. E o Espírito Santo de Deus citou um por um dos itens. Ah, Meu quando Deus. chegou na metade, ele já estava com a boca do pó, chorando, que nem criança. E no final do acampamento, ele dá um cheque para mim, que seria hoje em R$ 1.000. E a esposa deu um anel. E eu estava terminando de ler um livro da Bíblia, que era de Jó. Jó recebeu o anel e recebeu o dinheiro. E Deus falou: a partir de agora, estou restaurando a sua vida na área material. E quando voltei para São Paulo, depois desse acampamento, o apóstolo Lamartine, ele chega e fala para mim: eu quero confiar a você o culto de quarta-feira. Só tinha 7 pessoas, porque os pastores que tomaram a frente tiveram dificuldade de conduzir. De 80 pessoas, ficou 7. E eu, no primeiro culto, falei: gente, nós estamos hoje em 7, daqui 2 meses nós vamos ter um cultão e com banda. Eu sempre fui Glória a Deus. ousado na fé, sempre fui muito ousado na fé. E 2 meses nós já tinha cultão e tinha a banda que veio, Meu eram os Deus. vencedores por Cristo naquele tempo. Mas, pastor Felipe, naquele acampamento, o Lamartine falou: vou te dar uma ajuda de custo. Aí foi o tempo que eu falei: glória a Deus, porque eu vou chegar numa padaria, eu vou comprar um pudim de padaria, que era o meu sonho, comprar um pedaço de pudim de padaria que eu não tinha condições de comprar. 4 anos e meio em São Paulo, só Deus sabe o perrengue que eu passei. Teve uma vez que eu dormi na rua, porque não tinha onde dormir, mas passei. E Deus falou: teu tempo de prova na área financeira acabou. Então eu Glória a louvo a Deus Deus. que hoje esse culto prosperou.
me tornei um pastor efetivo e graças a Deus que Deus tem me honrado. Já tive na Coreia do Sul 2 vezes com o pastor David Pong Yong-Chu, homens como Jimmy Swaggart, já tive jantando, oportunidade de sentar na mesa com o pastor Jimmy Swaggart, homens assim muito conhecidos, não só no Brasil, Caio Fábio, pastores muito conhecidos, que naquele tempo eram homens de Deus. Hoje eu não quero nem falar em polêmica aí, mas Deus colocou tantas pessoas para abençoar como apóstolos, para trazer o recado de Deus. Já me colocou lá no Planalto para entregar recado para o presidente, lá no Palácio, sabe, aquela cara a cara com o presidente, e foi um momento assim que Deus falou no culto de quarta-feira, quando colocar você em 30 dias diante do presidente, você vai entregar o meu recado no palácio. E o mais importante que a pessoa que nos atendeu, que era um chefe do comando maior, o cara entregou a vida para Jesus, porque ele falou, nunca experimentei uma atmosfera tão gostosa de paz aqui neste lugar, aqui no palácio, e vocês trouxeram a presença de Deus. Como é que eu faço para aceitar Jesus? Ele aceitou a Jesus. Então, sabe, pastor, eu aprendi a lidar com a ansiedade andando na dependência de Deus. E quanto mais você fica aí se estrebuchando, fica aí se debatendo, mais você sofre. Você tem que aprender a confiar no Supremo Pastor e ele não vai deixar faltar nada. Então, Verdade. O que Deus quer nos ensinar, a gente a viver na dependência de Deus. Nós queremos ter o controle de tudo. Por isso que Adão e Eva foram persuadidos pela serpente. Por quê? A serpente animal sagaz, mas nós vemos Satanás que aguçou no coração de Eva ser independente de Deus, ser como deuses, conhecer o bem e o mal. Então, o ser humano, ele quer ter o controle, ele não quer sofrer por antecipação, ele quer ter o controle do que vai acontecer amanhã. Por isso, esse pessoal que faz vídeos, que fala de coisas que vão acontecer, eu tive um sonho, eu tive uma visão, então as pessoas estoura lá de 100 mil likes, de views, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer amanhã. Eu falo assim, puxa Deus, eu faço mensagens profundas, mensagens bacanas, impactantes, sabe, debaixo de muita oração e jejum. Eu tenho hoje 81 mil seguidores. Eu falo, puxa, só isso, 1.500 pessoas em 24 horas. Aí você vê um lixo que a pessoa lá explorou o que o outro falou, porque, na verdade, eles pegam o que os outros falaram e colocam lá. E estoura. Então, eu falo como as pessoas estão ávidas para ver novidades. E essas pessoas não querem pagar o preço, não querem orar, querem saber o que Deus está pensando, querem saber o que Deus vai fazer. Vai atrás do vento de doutrina, né, pastor? Vai atrás do vento de doutrina, né? Exatamente. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, amontoariam comichões nos ouvidos, né? Dando ouvido a espíritos de demônios. Eu tenho esse mesmo pensamento do pastor, sabe? Hoje o meu canal lá do YouTube, ele tá bem pequenininho ainda, tem 2.000 inscritos, sabe, pastor? E eu fico pensando, mas se for para crescer, trazendo porcaria, trazendo lixo, coisa que não vai edificar a vida de ninguém, que não cresça. Se for da vontade de Deus, Deus vai dar o crescimento. Agora, para trazer porcaria somente para causar medo, somente para trazer problemas para a vida do próximo, não. Porque hoje em dia se discute até o nome de Jesus, né? Cada coisa que a gente vê, né? Até isso não é Jesus, é Yahshua, é não sei das quantas, e o evangelho não é pregado. E esse é um dos motivos, pastor, que a crise de ansiedade tem batido em muitas portas
cristãs no meio do povo de Deus, que é igual o pastor citou no começo da live, Oséias 4:6, o meu povo pereceu porque faltou conhecimento, as pessoas não querem buscar conhecimento, né, pastor? Exatamente. E conhecimento fala de disciplina. É, Disciplina. As pessoas, elas não querem pagar o preço. Elas querem as bênçãos. Mas eu falo, salvação é de graça. Você entregou a vida para Jesus, você nasceu de novo, você é salvo. Mas você tem que desenvolver a tua salvação. O que que é? verdade. Crescer. A nossa alma está cheia de cheia de problemas. A palavra que vai restaurar nossa alma, a palavra que vai trazer libertação de coisas do passado. A gente tem algumas amarras, sabe? Palavras que o pai lançou, a mãe falou no momento infeliz, e nós temos que nos apropriar da palavra, que a palavra ela liberta a nossa alma, a palavra restaura a nossa alma, a palavra. Por isso que um certo homem de Deus disse: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, eu sou filho de Deus. Então, como filho de Deus, eu tenho que me aproximar de Deus, eu tenho que estar conectado com Deus, eu tenho que amar aquilo que Deus ama. Eu tenho Verdade. que amar o meu próximo como a si mesmo. Eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas. Então, eu tenho que estar como a ovelhinha do lado do Supremo Pastor, porque Glória a é Ele que vai Deus. cuidar de mim, é Ele que vai cuidar das minhas feridas, é Ele que vai. Ele que conhece a minha caminhada, Ele sabe o vale da sombra da morte que eu vou ter que passar, que é necessário passar, porque depois do vale tem, tem água fresca, tem o pasto verdejante. Então, as lutas, as aflições gera crescimento, maturidade, morte do eu. E sim, a gente vai crescendo e a gente não está livre. Então não tem como pular etapas. E nós temos que estar juntinho do Supremo Pastor e confiar. O próprio Davi, ele era eu creio que ele era extremamente ansioso, mas ele aprendeu como um pastor que cuida da ovelhinha. E havia ovelhinhas Aleluia. que ele tinha que dar pancada nela, porque corria perigo, queria sair sair do bando e os lobos estavam à espreita. Então ele tinha que passar o corretivo. Então, Davi aprendeu a andar na comunhão com Deus, do Supremo Pastor. Ele aprendeu a depender do Supremo Pastor. Ele nunca foi enfrentar uma guerra sem orar, sem pedir a bênção, a estratégia de Deus. Ele nunca perdeu uma batalha. Davi nunca perdeu uma batalha, Glória a porque ele Deus. aprendeu a andar conectado com Deus. E quando Aleluia. vinha a ansiedade, ele aprendeu a lidar, não comendo, entrando na geladeira, comendo tudo, e sim buscando a palavra, lembrando de tudo aquilo que Deus já fez na vida dele. Glória a Deus. Pastor, isso é tremendo, né? Porque então a palavra e a oração, a confiança em Deus é a chave da vitória do cristão, né? Porque o cristão, ele é paralisado pela ansiedade, porque a ansiedade, ela gera medo, né? E o medo paralisa a vida cristã. O próprio Perfeito. Paulo, ele diz a Timóteo, né, 2 Timóteo, capítulo 8, eu quero até ler, 2 Timóteo, capítulo 1, né, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, em outras traduções diz medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então você vê que Timóteo ele estava sendo paralisado no seu ministério, ele estava sendo paralisado nos seus dons, ele estava sendo paralisado na sua chamada, por causa do medo que estava batendo a vida espiritual dele e o seu chamado. Então, por isso que a ansiedade, ela paralisa a vida do cristão
E o inimigo, ele se aproveita disso, porque o inimigo se aproveita de brechas, né, pastor? Com certeza. E olha o que diz o apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Por, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Glória a Então ele Deus. fala, em todas as circunstâncias, Paulo ele fala assim em Filipenses capítulo 4, verso 10 e em diante, ele fala assim, olha, eu aprendi a viver tendo fartura, passando fome, aprendi a viver em todas as circunstâncias, sendo honrado, sendo desonrado, mas eu aprendi a viver feliz em todas as circunstâncias. Por quê? O verso 13, Filipenses 4:3, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Glória a ele Deus. fala desta forma, quando ele escreve a carta para a igreja de Filipos, ele estava preso em Roma. E olha, uma carta cheia de fé, porque ele começa em Filipenses 4:4, ele fala, alegrai-vos no Senhor. E ele enfatiza alegrai-vos sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Alegrar porque ele está do nosso lado. Por que eu devo me alegrar? Porque o meu nome está escrito no livro dos céus. Por que eu devo me Glória a alegrar? Porque Deus. eu tenho o Espírito Santo de Deus que me ajuda, que me sustenta. Então nós temos motivo de nos alegrar. Hoje o mundo fala assim, você vai ser feliz se você ter uma casa nova, um carro novo, se você conquistar 1 milhão de seguidores no YouTube. Então hoje, se a gente olhar por isso, o Paulo aqui fala, tendo que comer, tendo que beber, esteja feliz. Nu nós chegamos, nu nós voltaremos. Então ele fala, em tudo dai graças. E é por isso que se gera ansiedade, né, pastor? Porque sempre existe Sim. a comparação, né? As pessoas Comparação. né, não se contentam com o que tem, ela se compara com o outro, né? Então ela compara com a rede social do outro, ela compara com o canal do outro, ela se compara com o ministério do outro, ela se compara com a vida financeira do outro. E essa comparação, essa insatisfação é gerada através da mídia, das redes sociais e daí por diante, né? Então, o próprio cristão, ele vive num ambiente de comparação, ele está sempre se comparando, né, com o próximo, sempre se comparando. Então, é um pouquinho daquela frase da grama, né, da grama do vizinho sempre é a mais verde, né, que a gente ouve muita gente falar. Infelizmente é isso, é a comparação. E isso gera ansiedade. Se você ficar se comparando, porque muitas vezes a pessoa olha somente o resultado, mas a pessoa não sabe o processo, É né? Às verdade. vezes você pode olhar para o chamado do pastor Daniel Adams e achar o chamado dele maravilhoso, mas você não sabe o processo que ele passou para chegar onde ele está hoje. As pessoas focam somente no resultado e esquece o processo. Esquece o processo. Por isso que quando eu Exatamente. vejo, pastor, quando eu vejo um ministro do Senhor, um pastor que tem os cabelos brancos, eu tenho extremo respeito, porque eu sei que ali tem história, ali tem bagagem, porque é um processo e é um processo árduo. Muitos querem o resultado, mas nem todos querem passar o processo, né, pastor? É É, por esse eu, caminho. eu falo sempre, as pessoas querem o pódio, mas não sabem que a corrida tem muitos obstáculos. Então, a gente tem que, é óbvio, não é, Paulo fala assim, não é se contentar, se conformar, ficar aí acomodado, mas se alegrar em tudo que Deus nos dá. Porque, Verdade. gente, nós estamos no mundo e nós não podemos entrar na competição deste mundo. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir Jesus fala de renúncia, fala de entrega. E todos os discípulos de Jesus, o único que não morreu martirizado foi João. Morreu em uma idade longeva e lá exilado na ilha de Patmos. Mas Pedro, Pedro provavelmente foi degolado como o apóstolo Paulo lá em Roma,
Gente, homens de Deus foram martirizados, muitos viraram espetáculo humano lá no Coliseu de Roma, mas louvavam a Deus pelo privilégio de morrer por amor ao Senhor. Então, essa teologia da prosperidade vai para o ralo. Nós estamos vivendo tempos hoje que essa teologia está caindo por terra, porque essa pandemia veio para todo mundo, gente. Eu peguei Covid, minha casa, todo mundo pegou. Eu agora vou dizer, puxa Deus, eu orei, supliquei para que não passasse por isso. Gente, a chuva vem para o justo para o injusto, a morte vem para o justo e para o injusto. Só que a morte para nós não é o fim, sim, a eternidade nos aguarda. E o ímpio que não aceitou Jesus, rejeitou Jesus, ele vai prestar conta diante do Senhor e ele não vai ter como escapar do juízo eterno. Então, nós temos que aprender a andar na dependência de Deus. Essa é a palavra, né? Verdade. E já encaminhando para o final da live, porque eu não vou abusar do pastor aqui, não vou explorar ele, porque eu sei que ele tem uma live 10 horas, né, pastor, no seu canal do YouTube. Você tem uma live 10 horas, ele vai precisar descansar excepcionalmente essa semana. E eu preciso que ele precisa descansar a voz para poder fazer a live, e eu quero que ele volte em outras oportunidades conosco, abordando esse tema, né, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero ler mais alguns versículos. 1 Pedro 5, 6, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, lá diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E no 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim também: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Então, já para a gente fechar aqui com chave de ouro a nossa live, foi tremenda, bateu até recorde de audiência aqui a nossa live com o pastor Daniel. Pastor, eu acho que vale a gente comentar para fechar a live. Então, o cristão ele tem que proteger a mente. A grande guerra é na mente, né, pastor? Com certeza. Por isso é a necessidade de ter disciplina na palavra. Porque o que a boca fala, o que está cheio o coração. E é importante a gente entender, em Filipenses capítulo 4, verso 7, quando você entrega a tua ansiedade, em contrapartida, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração. Então, isso é importante. Quem é o príncipe da paz? É Jesus. Então, quando a gente confia no Senhor plenamente, entregando e confiando nas promessas do Senhor, nós vamos se aquietar, porque uma coisa que agride o coração de Deus é a falta de fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A ansiedade, na verdade, é falta de fé. Então, nós podemos oscilar nesse momento conflitante quando a gente passa. O Mar Vermelho estava diante do povo de Israel. Eles começaram a duvidar de Deus, a questionar que loucura Moisés nos colocou num beco sem saída. Piarote significa literalmente sem saída, beco sem saída. E olha aí que diz o profeta de Deus, Moisés. Olha, esses inimigos que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vai realizar no nosso meio. E Deus fala assim, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quando o povo começou a marchar, o Mar Vermelho se abriu. Então nós temos que andar por fé e não ficar paralisado na nossa caminhada, porque a Deus compete um milagre, a Deus compete suprir as necessidades. Você vê que no deserto não havia possibilidade de comida, não havia possibilidade de água,
mas Deus treinando o povo, porque antes da promessa existe o deserto, e o deserto é o lugar de desintoxicar das coisas do Egito, é você aprender a ter intimidade com Deus, andar na dependência de Deus, e Deus mandou uma nuvem como um todo sobre o povo. Eu, quando passei, atravessei o Mar Vermelho, e fazendo o trajetório do povo de Israel, a gente parou no meio do deserto lá daquela região lá do Egito, e a gente saiu para fora, era uma temperatura de 50 graus a temperatura. E a gente, fora do ônibus, aquela temperatura insuportável, a gente logo já entrou no ônibus, o ônibus tinha ar-condicionado, e a gente imaginou como Deus cuidou do povo, porque a nuvem que estava sobre o povo amenizava a temperatura, então era Glória a uma Deus. temperatura agradável. Então, de noite, cai para 0 graus. De 50 graus, ele cai para 0 graus a temperatura. Isso é normal. E a nuvem era de fogo, aquecia o povo. E Deus tirava a água da rocha. E Deus mandou pão do céu, que era o maná do céu. E a Glória figura a de Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. E o Espírito Santo de Deus é ele que ameniza diante das lutas, diante das provas, é ele que ameniza a temperatura, é ele que nos dá força, é ele que nos dá vigor para a gente caminhar esse deserto, chegar na terra prometida. Então, o deserto é um lugar de preparação para a terra prometida. E no deserto a gente aprende a ter uma comunhão íntima com Deus, andar no Espírito. O que significa andar debaixo da nuvem? É ser guiado pela nuvem. Se Aleluia. adiantasse ir para frente da nuvem, o que acontecia? As bestas feras, o calor ia matar o povo. Então eles aprenderam a ficar debaixo da nuvem. O que significa? Estar no centro da vontade de Deus. Então não Glória a podia se Deus. atrasar, não podia se adiantar. A nuvem andava, desarmavam as tendas e andavam debaixo da nuvem. Então isso é um Aleluia. ensinamento que nós aplicamos para nós hoje. Temos que andar no centro da vontade de Deus para que o suprimento venha para nossas vidas e quando vier para sobejar, a gente não vai se desperdiçar, pelo contrário, a gente vai abençoar as pessoas que estão à nossa volta e a gente vai ser generoso. Então, é muito tremendo que Deus nos ensina através da... Por que levou no deserto? O deserto é preparação para a terra prometida. Aleluia. Que palavra tremenda. Irmãos, é isso. Não tem segredo. É a palavra do Senhor. É meditar na palavra do Senhor. Quer vencer a ansiedade? Medite na palavra de Deus, de dia e de noite. Ore ao Senhor. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Deixe Ele guiar a sua vida. Exercite a sua fé. Ande por fé. Paulo diz: nós andamos por fé e não por vista. O cristão, se ele andar por vista, ele vai parar na caminhada em algum momento da sua vida. Pare de somente olhar para o quadro da sociedade, pare de olhar somente jornais, redes sociais, só tragédia, só pregadores sensacionalistas, triunfalistas, com a mensagem água com açúcar. Se aprofunde nas Escrituras. Quando você se Amém. aprofundar nas Escrituras, o Espírito Santo, ele vai encher o teu coração de fé, vai encher o teu coração da palavra, e através da palavra, tua fé será forte, e você vai, no nome de Jesus, vencer essa crise de ansiedade, vencer essas preocupações que têm assolado a sua vida. Olhe para Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que fundou a terra. Você acha que um Deus que conhece todas as estrelas, não é, pastor? A ciência É fala, verdade. meus irmãos, a ciência diz que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. E esse Deus chama todas as estrelas pelo nome. Você acha que um Deus que Amém. conhece as suas estrelas pelo nome, a sua criação? A palavra de Deus Amém. diz que a fundação da terra e o firmamento anunciam a glória de Deus. Você acha que esse Deus, ele não cuida de você, ele não pode suprir sua necessidade, ele não pode suprir a sua família, ele não pode te abrir uma porta? Irmão, aquieta a tua vida, o teu coração. Deus está cuidando de você em nome de Amém. Jesus. Amém? Glória a Deus.
Pastor, vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que o Amém. pastor ore. Eu quero que o pastor abençoe meu ministério, a minha família. Eu sei que o maior Amém. abençoa o menor. Então eu quero que o pastor esteja orando no nome de Jesus pela minha vida, pela vida dos irmãos que estão nessa live. Mas antes disso, eu só vou dar uns recadinhos rápido, amém? Eu quero que todos os Ok. irmãos que estiverem na live, amém, que não conhecem o pastor Daniel Adams ou não segue ele no Instagram nem no canal do YouTube, siga o pastor Daniel Adams aqui no Instagram, amém, também lá no canal do YouTube. Você pode achar o canal do pastor através da pesquisa, né, pastor? O teu nome, né, pastor Daniel Adams, lá na barrinha de pesquisa. Você acha o canal do pastor Daniel Adams e você pode apertar aqui em cima, você vai achar o perfil dele no Instagram. Eu quero que todos os irmãos que estão aqui, que ainda não seguem o trabalho do pastor, siga em nome de Jesus. Amém? Mensagens Amém. profundas e Amém. edificantes para a tua vida, em nome de Jesus. E os teus livros, pastor, é a Amazon que acha eles? Geralmente estão todos no Amazon e também no Mercado Livre também. Tem livros antigos que eu já publiquei há mais de 25 anos, que encontra livros Como Sair da Glória a Deus. Crise, livros Superando os Limites, Está Amém. Livre, mas, glória a Deus, mas esses livros mais recentes são livros que circulam no Brasil, nas livrarias, cultura, se encontra nos shoppings, mas isso é tudo confirmação profética, porque eu falava, Deus, o Senhor está mandando escrever livro, mas eu não tenho capacidade. Mas Deus capacita os seus escolhidos e acabei escrevendo, e Deus está falando agora novamente, se prepara que eu vou te dar outro título e você vai escrever outro livro. Eu falo, amém, Senhor, eu só quero obedecer a tua ordem, porque Glória eu a sei Deus. que Deus, ele capacita a gente, ele que abre as portas, e as portas que ele abre ninguém fecha. Isso é demais. Glória a Deus. E eu recebo essa capacitação em nome de Jesus, que um dos sonhos que eu Amém. tenho é também de escrever livro, e eu recebo em nome de Jesus. Eu creio que Deus Amém. ele vai preparar todas as coisas. Então siga o pastor Daniel Adams tanto no YouTube como aqui no Instagram. Amém. Eu quero agradecer também, deixa eu ver aqui, quero agradecer a Jana, amém. A Jana patrocinou a nossa live aqui com a compra dos selinhos do Instagram, ofertou na nossa vida. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, todas as nossas colunas, ofertantes do nosso ministério, que tem nos ajudado aqui a levar essa obra, amém? E eu tenho algo no coração, pastor, que as pessoas que ofertam aqui no nosso ministério, ou através das compras dos selinhos, ou através de uma oferta, elas que trabalham por conta, que têm um negócio próprio, eu divulgo elas aqui na live, né? Eu falo do trabalho e tal, e daí por diante. Igual a nossa irmã Jana, amém? A Jana, ela mora em Miami, Flórida, ela trabalha com limpeza, amém? Ela tem uma empresa de limpeza, ela trabalha nesse ramo lá. Então, você que estiver assistindo essa live, quiser conhecer mais o trabalho da Jana, você procure ela, siga ela aí no Instagram, em nome de Jesus. Comenta aqui, Jana, o teu site lá no Google, lá para os irmãos que forem dessa região, estiver assistindo ao vivo ou gravado, conheça o trabalho da Jana, em nome de Jesus, amém? Jana House, você acha a Jana lá e conhece o trabalho dela, a empresa dela trabalha com limpeza, Miami, Flórida. Você também pode abençoar a serva do Senhor em nome de Jesus. Amém? Todas as colunas que forem coluna ofertante desse ministério, que trabalhar com uma loja, tiver algum produto que manda por correio, algo do tipo, a gente fala em cada live que a gente faz aqui em nome de Jesus. Amém? E eu também quero citar a minha amada esposa, amém? Que sempre está me ajudando aqui na divulgação, no compartilhamento. Amém? É uma bênção na minha vida, Amém. é uma mulher virtuosa. Em nome de Jesus, a minha esposa, ela trabalha com emagrecedores. Amém? Então, as irmãs que estiverem na live, quiser um produto sério, um produto que dá resultado, um produto que também surte efeito, porque tem muito produto enganoso nessa área, procura a minha esposa, comenta aqui, amor, a tua página no Instagram, você pode achar lá a minha esposa e procurar saber, conhecer mais sobre os emagrecedores que ela trabalha em nome de Jesus, amém? E eu quero que o pastor Daniel Adams ore pela gente, abençoe, pastor, em nome de Jesus. É um privilégio tê-lo aqui, é um privilégio tê-lo aqui. Quando o pastor estava contando o seu testemunho, eu lembrei um pouquinho, enquanto o pastor estava falando, eu lembrei um pouquinho de algumas das dificuldades que eu passei na minha infância, de quando eu era pequeno, né, da onde eu vim.
e hoje estar com homens de Deus como o senhor e outros irmãos que já me atenderam aqui de uma forma carinhosa. Eu lembro muito daquela passagem lá em 1 Samuel 2,8, que diz que Deus levanta o pobre e o necessitado do monturo, né, e o faz assentar entre príncipe e poderosos dessa terra. Né? Enquanto o Amém. pastor contava, eu lembrava, né, que do milagre que Deus fez na minha vida, da grande obra que Deus fez na minha vida e tem feito ao longo do tempo, os milagres que eu tenho vivido, né? E eu estava lembrando disso. Então, pastor, é um privilégio estar com o senhor. Eu Amém. espero que o senhor logo mais possa estar conosco de novo. Aceita os convites dentro da sua disponibilidade, que eu sei que é muito corrido. O senhor pastoreia, tem um culto na Ia Church. Quando eu estiver em São Paulo, eu sou de São Paulo, da Zona Leste, mas hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né, passando uma temporada que já está indo para quase 2 anos. E quando eu estiver aí, eu quero visitar o culto do pastor e vê-lo ministrar pessoalmente. Será um privilégio em nome de Jesus. Amém, pastor? Ore por nós em nome de Jesus. Ok. Senhor Deus, eu quero abençoar o pastor Felipe, a sua esposa, seus filhos. Senhor, que o Amém, Senhor Senhor. venha abençoar o ministério do teu servo, Pai. Aleluia. Venha, Oh, Senhor. Senhor, trazer toda a provisão a qual, Aleluia. Senhor, o Senhor tem preparado para a família e não vai faltar, porque tu és um Amém, Deus Jesus. que, ó Deus amado, que capacita os seus escolhidos. Eu sou um Deus que nos dá toda a provisão para a nossa caminhada, para os desafios que o Senhor propôs para a gente. Pai, eu abençoo esta família, que o Senhor Amém. use de uma forma poderosa, use o Aleluia. sobrenatural de Deus, Pai, Receba, que Senhor. assim como os homens de Deus, mulheres de Deus, que se moveram no sobrenatural, porque andavam em fé, que o teu filho, ó Deus, viva esse Oh, sobrenatural e experimente o melhor de Deus, Pai. Ó Deus, um Deus que supre as necessidades, que não deixa faltar na aleluia. caminhada, Pai, para que o Glória a ministério Deus. seja um ministério profícuo, abundante, um ministério, Senhor, ó Deus amado, do poder de Deus. Que o Senhor use a família, Pai. Abençoe a Aleluia. família, Pai. Que o Senhor abençoe também a área financeira, porque nosso Deus chama Jeová Jireh, o Deus da providência. Que o Aleluia. Senhor, Pai, traga toda a provisão para essa família viver, Senhor, com dignidade, Pai, porque o Senhor é um Deus que honra os que te honram. Pai, eu quero Glória a abençoar Deus. o ministério do teu filho, que o Senhor dê os dons como lhe apraz, Senhor, dando Aleluia. ferramentas que são ferramentas poderosas, Amém, porque as armas Jesus. da nossa Amém. milícia não são carnais, mas são Receba. poderosas em Deus para Em nome de demolir as Jesus. fortalezas, os Em enganos nome do de diabo, Pai. Jesus. Deus, eu abençoo o teu filhinho, eu abençoo a sua casa, a sua família e todos Amém, que Senhor. estão nos vendo nesta live, Pai. Em nome de Abençoa, Jesus. Pai. Supra as Em nome de necessidades de todos os Jesus. nossos queridos que Em estão nos nome vendo de nesta Jesus. live. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor traga saúde, traga a tua paz, traga alegria e Amém. traga a tuas bênçãos, Senhor, na nossa Amém. caminhada, porque eu sei que o pão de cada dia não faltará para o justo. É a minha oração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor. Meu Amém. pastor, gratidão, tá com o senhor, gratidão mesmo, em nome de Jesus. Creio logo mais a gente vai estar junto de novo, vou fazer um outro convite para o pastor. Amém. E é isso. O pastor quer falar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma Não, consideração? pode contar comigo aí que a gente vai estar junto nessa Amém. parceria, que o reino de Deus, que é um só, venha a ser glorificado e a gente fazendo parte aí desse exército de Deus, que não é dividido, não. O É exército de verdade. Deus que a gente marcha junto e somos a família de Deus. Então tem que haver no meio dos pastores essa unidade e nada Amém. de fazer comparações e ficar desprezando os pequenos. Nós temos que amar aos nossos irmãos como mais superior do que nós. Como disse Paulo, olha para os seus irmãos, vendo eles mais superiores que você. Olha o exemplo de Jesus, sendo filho de Deus, assumiu a forma de servo. Então nós somos servo, e servo serve, e servo que não serve para nada. Então, nós somos filhos, mas nós servimos ao Rei Jesus. Então, que Verdade. Deus abençoe a todos os nossos queridos que estão nos vendo aí Em nome por de essa Jesus. live
E com certeza eu creio que hoje Deus aquietou nosso coração para confiar que 2022 Glória a Deus Deus. começou uma boa obra, Ele vai concluir e não vai deixar Aleluia. faltar nada na nossa caminhada, porque Deus é competente e Deus é Pai e Ele sabe do que nós necessitamos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então a gente vai encerrar por aqui, em nome de Jesus. Gratidão a todos os irmãos que estiveram com a gente. Você que pegou na metade do caminho, assista de novo do começo. Foi muita coisa, muito edificante, muita rema, muita revelação da palavra foi trazida aqui essa noite para o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Graça e paz. Deus abençoe, pastor. Vamos se Amém. falar lá no Deus zap lá. abençoe. Deus abençoe. Amém. Shalom. Deus abençoe. Amém.